Opa, Rodrigo Gonçalves aqui na área para mais um vídeo aqui para o canal, e nesse vídeo eu vou compartilhar com você um guia de estudos de React Native. Eu fiz esse guia pensando em dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são pessoas que querem começar a estudar React Native, mas não sabe por onde começar. Então esse guia de estudos é para você se esse for o seu caso. Mas eu também pensei em pessoas que já usam o React Native e não sabe muito bem em quais bibliotecas apostar. Então, nesse guia, você vai encontrar recomendações e bibliotecas que eu pretendo utilizar bastante em 2024. Então, esse vídeo pode ser também para você que já usa React Native, tá? Lembrando que aqui você vai encontrar a minha sugestão de por onde eu começaria a estudar React Native e também quais bibliotecas eu pretendo utilizar, tá? Vem comigo, deixa eu compartilhar com você esse guia de estudos. Olha só, você pode usar inclusive esse guia de estudos como referência para você estudar React Native em 2024. Eu separei ele em 3 partes. A primeira parte, o que você poderia estudar primeiro. Perceba que eu coloquei no tom de sugestão, porque não é um pré-requisito o que está dentro desse grupo aqui. Por que eu estou dizendo isso? Eu conheço muita gente, inclusive alunos meus, que não sabia o que está dentro desse grupo e aprendeu o que está aqui dentro junto com o React Native, dentro do próprio React Native, enquanto aprendia ali desenvolvendo aplicações. Por isso que não é necessariamente um pré-requisito. No entanto, se você souber o que está dentro desse grupo, com certeza você entra muitos passos à frente ali dentro do React Native, tá? O segundo grupo, eu vou falar especificamente de React Native, do por onde eu começaria a estudar e quais bibliotecas eu pretendo investir aqui dentro em 2024. E no terceiro momento aqui do nosso vídeo, eu vou falar sobre milha extra. Dentro de milha extra, nesse grupo você vai encontrar as minhas recomendações e sugestões de bibliotecas que você também pode dar uma olhada depois, tá? De passar pelos fundamentos e pelo que eu recomendo aí como caminho inicial para aprender React Native, se você estiver começando, tá? Mas se você já usa o React Native, então você já pode dar uma olhada nessas bibliotecas que também estão nesse grupo de milha extra, tá? Então vamos começar aqui primeiro, básico de desenvolvimento web, tá? Por que você deve ter um conhecimento básico de desenvolvimento web? Porque você vai perceber que no React Native tem muitas referências do como a gente desenvolve aplicações para web. A sintaxe do JSX é muito parecido com a estrutura HTML, onde a gente cria as interfaces de forma declarativa, através de tags, né? A gente cria interfaces no React Native de uma forma muito semelhante. A estilização é as propriedades do CSS que a gente utiliza, por isso vale muito a pena você conhecer CSS. Se você conhece CSS, se você já trabalhou ou conhece pelo menos o básico de desenvolvimento web, se você for fazer essa transição, essa migração para o React Native, você vai se sentir em casa, porque você vai ver que tem muita coisa em comum. Inclusive o próprio CSS, a gente usa as mesmas regras de CSS para fazer a estilização no React Native. Mas do CSS de um modo geral, o que eu recomendo que você conheça ou estude, caso não conheça, são as propriedades de estilizações mesmo do CSS, todo o grupo básico ali de como definir cor, né, enfim, estilizar fonte, espaçamentos e tudo mais. E para o layout em si, eu recomendo que você estude Flexbox, principalmente para posicionar elementos em tela, montar layouts de forma flexível. Por isso, eu recomendo que você estude o Flexbox, porque também é a base ali para construir interfaces e layouts com o React Native, tá? Essa é a minha recomendação. E de JavaScript, porque JavaScript é a linguagem, né, que a gente utiliza dentro do React Native. Inclusive, se você está aqui nesse vídeo e não sabe o que é o React Native, rapidamente aqui deixa eu explicar para você. React Native é um framework que a gente consegue criar aplicativo tanto para Android quanto para o iOS de forma nativa. Como que o React Native consegue fazer isso? Porque a gente cria a interface de forma declarativa primeiro. Então a gente tem ali vários componentes e elementos, que inclusive eu vou falar deles daqui a pouco, do próprio React Native. E a gente cria a interface de forma declarativa. Só que quando a gente vai rodar a nossa aplicação, se a gente roda ela no Android, o nosso aplicativo vai usar os elementos nativos do Android.
E a mesma coisa vai acontecer no iOS. Então, no momento que a nossa aplicação está executando, está usando elementos nativos daquele ambiente, daquela plataforma. Porque do lado do React Native que a gente faz é só declarar. Por exemplo, eu declaro que eu quero um botão, que eu quero um text, que eu quero uma imagem e assim por diante. E lá no ambiente nativo vai ser renderizado utilizando os elementos nativos daquela plataforma. Por isso, com o React Native, a gente tem aplicações nativas sendo executadas no dispositivo do usuário. E vale muito a pena o React Native porque a gente desenvolve baseado em uma base de código só, ou seja, você não precisa fazer o aplicativo duas vezes como é feito numa abordagem tradicional. Se você for fazer um aplicativo seguindo a abordagem de desenvolvimento tradicional, você vai ter que fazer uma vez ali usando Kotlin para o Android, por exemplo, e Swift para o iOS. Então tem que manter duas equipes, dar manutenção e atualização em duas bases de códigos diferentes, então praticamente você tem tudo dobrado. Com o React Native é uma base de código só e a gente usa como linguagem de programação JavaScript. E você também consegue, claro, quero fazer alguma coisa específica para o Android ou para o iOS, também é possível, você consegue tocar e modificar código nativo também. Mas já que a gente está falando de JavaScript, que é a linguagem que a gente utiliza para desenvolver as aplicações com o React Native, aqui dentro desse grupo você vai encontrar a minha recomendação do que estudar com JavaScript. Então, fundamentos, tá? Fundamentos que eu acho super importantes e que você vai usar em qualquer aplicação que você for desenvolver com o React Native. São esses daqui, ó. Eu recomendo que você conheça variáveis inconstantes, estruturas de condições, objetos, que você saiba manipular arrays, né, trabalhar com listas, principalmente esses métodos aqui. Disparados são os que a gente mais vai usar, reduce, map e filter, para percorrer e manipular essas listas. Utilizar a sintaxe de import, exported, fazer importação nomeada, default, enfim. Então a gente usa muito isso também dentro do React Native. Funções, então, nem se fala, principalmente notação de Iron Function e Callbacks Functions, também dê uma olhada nisso. Utilizar REST e Spread Operator, Template Literals. Imutabilidade é um dos conceitos que a gente mais usa dentro do próprio React Native, que vem ali da fonte React, que eu já vou falar daqui a pouco, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com estados. Também é legal que você saiba trabalhar com promises para poder lidar com requisições, né, assíncronas, utilizar ali o async e await, e também tratamento de exceções, né, para você aí cuidar das exceções que podem surgir na sua aplicação. Eu coloquei aqui 3 pontinhos, porque claro que tem muito mais, né? O JavaScript não se resume só a esses fundamentos, mas esses daqui os fundamentos que eu recomendo que você dê uma olhada primeiro, caso você não conheça. Um dos grandes desafios de quem está começando a estudar uma tecnologia é o foco, né? Por isso, nesse estudo você vai encontrar esse foco. Então eu não trouxe aqui tudo do JavaScript, por exemplo. Mas eu, na minha opinião e minha sugestão, eu coloquei nesse estudo aqui o que eu considero mais importante para você desenvolver as suas aplicações com o React Native, beleza? Muito bem, então vamos continuar olhando aqui para o nosso guia de estudos. Depois de olhar aqui para os fundamentos do JavaScript, eu recomendo que você também estude TypeScript, porque o TypeScript ele adiciona tipagens ao JavaScript e hoje é indispensável, tá, utilizar o TypeScript, por isso está aqui como minha recomendação e já tem se tornado um padrão de mercado. Por isso, invista um tempo também em TypeScript. Outra coisa, você vai encontrar nesse estudo, você vai perceber inclusive, que eu estou te apresentando as coisas de uma forma sequencial e numa ordem que eu recomendo e sugiro que você estude, tá? Nessa sequência. Mas, de novo, deixa eu fechar esse grupo aqui, que a gente já finalizou ele, tá? E agora, só para reforçar, isso daqui não é um pré-requisito. Você pode fazer um pacote, digamos assim, e aprender tudo isso, se você não sabe, dentro do React Native. No entanto, se você aprende isso primeiro e separado, você vai conseguir entender melhor e até desfrutar melhor disso dentro do React Native, tá? Mas, de novo, não é um pré-requisito. Bom, agora vamos falar desse grupo aqui, especificamente, que é as coisas específicas que eu sugiro que você estude de React Native. Então vamos expandir aqui e primeiro vamos falar de ambiente de desenvolvimento. Hoje você pode investir em duas grandes possibilidades. Utilizar o React Native CLI,
Só que quando você utiliza o React Native CLI, você tem um caminho com muitas configurações para fazer. Muitas não, né? Mas algumas configurações ali que você vai ter que investir um tempo fazendo. Configurar ali, por exemplo, fazer a instalação de JDK, configurar ali suas variáveis de ambiente para utilizar com Android. Se você quiser visualizar a sua aplicação no ambiente macOS, né, ver o seu aplicativo ali num iPhone da vida, você vai ter que ter um Mac. Então, por esse caminho aqui da CLI, você vai ter vários detalhezinhos para você se preocupar no início. Se você estiver começando e quer, né, entrar nesse universo do React Native, aprender React Native, eu sugiro que você comece pelo Expo. Inclusive, na própria documentação do React Native, a sugestão é começar pelo Expo, porque o Expo ele te entrega um ambiente de desenvolvimento muito mais simples, rápido, para você já trabalhar e focar direto no React Native. Ele tem um aplicativo que é o Expo Go, que permite que você consiga visualizar o seu aplicativo direto no seu dispositivo, depurando pela rede, nem precisa conectar com um cabo, você pode usar o seu dispositivo físico, e se você tiver um iPhone, você pode rodar a sua aplicação direto nesse iPhone, utilizando o Expo Go, sem estar no ambiente Mac. Então, o Expo ele traz muita flexibilidade e por isso eu recomendo que você comece por aqui. Hoje em dia, praticamente todas as aplicações que eu estou trabalhando e desenvolvendo, eu estou utilizando o Expo. Dentro do Expo, eu recomendo que você dê uma olhada no Expo SDK. O Expo SDK é uma lista de APIs que o Expo já traz ali disponível para você utilizar com o Expo Go, tá? Então vale a pena dar uma olhada. Você tem API para trabalhar com câmera, sensores do dispositivo, acessar, por exemplo, galeria de fotos do usuário e por aí vai, tá? Então tem bastante opções ali de APIs já disponíveis que você pode usar de uma maneira muito simples com o Expo Go, que é esse aplicativo que você usa para visualizar a sua aplicação enquanto está desenvolvendo ela. Quando você vai desenvolver aplicativos com o Expo, você pode criar tipos de trabalhos com o Expo ou tipos de projetos, que é o que a gente chama de workflow. Eu recomendo que você comece pelo fluxo gerenciado, se você estiver começando. No fluxo gerenciado, que é conhecido como fluxo Manager Workflow, né, ou só Manager Workflow, você tem o Expo cuidando de tudo para você. Aqui você nem consegue acessar ou ver, por exemplo, o código nativo da pasta Android e iOS, porque como o próprio nome diz, fluxo gerenciado, ele vai gerenciar para você todas as configurações, para você focar mesmo ali no desenvolvimento do seu aplicativo. Só que pode existir momentos e circunstâncias no desenvolvimento do seu projeto que você vai precisar utilizar alguma biblioteca que o Expo não tem disponível por padrão. Um clássico exemplo é o Firebase, que por enquanto, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, não é uma API que você vai encontrar disponível aqui dentro do Expo SDK. Sendo assim, você não vai conseguir rodar ela no Expo Go padrão, tá? Então você pode usar um fluxo simples, também conhecido como Bare Workflow. E aqui você consegue ter acesso à pasta Android e iOS para customizar o código nativo, incluindo essas bibliotecas para você utilizar aí na sua aplicação. Você pode ir do fluxo gerenciado e também para o fluxo simples. Digamos que você criou um aplicativo com Manager Workflow, você pode executar um comando de Expo Pre-Build, né, ou npx Expo Pre-Build, para poder fazer essa transição e extrair a pasta Android e iOS para fazer a configuração de forma manual no código nativo ali, tá? E tem uma outra alternativa que é as builds de desenvolvimento. Na build de desenvolvimento, você consegue criar uma versão customizada do Expo Go com essas bibliotecas e códigos nativos personalizados nessa build, e aí esse Expo Go customizado usa essa build como referência ali para você desenvolver sua aplicação com Expo com toda a flexibilidade e usar a biblioteca que você quiser. Outra coisa muito legal que vale a pena dar uma olhada são os plugins de configuração, que é uma das novidades que faz um tempo que o Expo disponibilizou, que os plugins de configuração basicamente faz o seguinte: existem bibliotecas que você vai colocar no seu projeto que você vai precisar fazer configurações no código nativo de forma manual. Então você vai ter que acessar lá o código do Android ou do iOS, por exemplo, e adicionar algumas coisas ou talvez modificar algumas coisas para que a biblioteca que você está inserindo e que precisa acessar código nativo funcione. Só que tem várias bibliotecas que já estão disponibilizando esses plugins de configuração, que faz a configuração automaticamente para você. Um clássico exemplo, de novo, é o próprio Firebase, que já tem um plugin de configuração para você utilizar
e aí ele faz a configuração de forma automatizada para você, o que dá muita produtividade. Então eu recomendo que, falando de ambiente de desenvolvimento, você comece por esse caminho aqui, tá? Agora vamos falar de React propriamente dito, porque o React Native é baseado no React. O React, também conhecido ali como React.js, é a princípio, né, desenvolvido para criar aplicações para web, utilizando esses pilares. O JSX, que é a forma declarativa com que a gente, né, a syntax, né, com que a gente cria as interfaces de forma declarativa, utilizando componentização, que é uma forma onde a gente cria os elementos da nossa interface como se eles fossem, sabe aquelas peças de Lego que a gente consegue ir montando e juntando uma coisa na outra? Então a componentização é incrível porque você ganha muita produtividade, porque reaproveita os componentes. Isso também facilita a manutenção do teu código, porque se você precisa corrigir alguma coisa, você vai corrigir naquele componente e aí você pode então ter isso sendo refletido, essa correção em todos os lugares. Além também de ter uma aplicação mais enxuta e também a legibilidade da aplicação fica até melhor com a componentização. Então só tem vantagens essa estratégia de desenvolvimento. Então esses são os pilares do React: JSX, componentes, propriedades. Você consegue passar para os seus componentes propriedades para deixar esses componentes dinâmicos, e também estados, que é a base também do React. Inclusive dentro de estados aqui, ó, eu vou adicionar um que me veio à cabeça agora, que é você entender a parte de renderizações, né? Que está muito relacionado com essa parte de atualização de estados, tá? Então esse daqui é os pilares do React. E aí você não precisa aprender o React primeiro, aprender lá o React para web, para só depois aprender o React Native. Não precisa, tá? Você pode aprender esses pilares dentro aqui do próprio React Native. Agora, se você vem do desenvolvimento web e já conhece o React, poxa, incrível, você já matou aqui esse grupo e tá passos à frente também, tá? Mas eu recomendo que você estude e conheça aqui esses pilares do React, porque o React Native usa o React como base ali para usar todos esses pilares para a construção de interfaces. Agora, o React Native em si, ele traz os componentes específicos para a gente usar nos dispositivos móveis, e é aqui que entra os Core Components. Os Core Components são os componentes que já vêm disponível por padrão do React Native, que são os componentes que a gente vai usar para desenvolver qualquer aplicação, e aqui está a minha sugestão de quais deles eu recomendo que você foque. A Vue, que a gente usa muito para posicionar as coisas em tela. A Safety Area Context. Embora a Safety Area Context é uma biblioteca separada, mas eu coloquei dentro aqui de Core Components como uma recomendação para você dar uma olhada nela, porque ela garante que você exiba os componentes e os elementos da sua interface em áreas seguras, escapando de detalhes que alguns dispositivos têm, como por exemplo o iPhone, que tem aquele detalhe na parte de cima. Isso te ajuda a evitar que alguma coisa importante do seu aplicativo fique escondido ali atrás, por exemplo, né? Imagina alguma coisa como um ícone pequeno que o usuário tem que clicar para fechar e aí ele fica atrás disso. Seria uma experiência horrível para o usuário. Então o Safety Area Context te ajuda a exibir as coisas em áreas seguras da tela. O próprio componente de text para texto, text input para receber aí entrada de texto para você pegar valores digitados pelo usuário, botão, imagem, image background, switch, você ligar e desligar ali algumas opções. A status bar, que é aquela parte de cima do dispositivo que mostra, por exemplo, o horário, a status de bateria e assim por diante. Active Indicator a gente usa muito para sinalizar que alguma coisa está carregando. Modais, né, para você exibir alguma coisa ali em cima, né, em primeiro plano para o usuário, talvez escolher uma opção, confirmar alguma coisa e assim por diante. E também componentes relacionados a Presable. O Presable é um componente de interação baseada em toque, tá? Inclusive Button é baseado em Presable, então dá para dar uma olhada nesse componente também. E por fim, os componentes para você lidar com exibição de listas. Scroll View, Flat List, inclusive vale a pena dar uma olhada na diferença desses dois. Por exemplo, a Scroll View, se você pede para ela renderizar 100 itens, por mais que na tela só caiba 5, por exemplo, ela vai renderizar os 100. A Flat List é mais focada em performance. Se você pede para renderizar 100, ela não vai renderizar os 100, vai renderizar só 5, que é o que cabe na tela. Conforme o usuário vai scrollando, né, vai vendo ali o restante da lista, ele vai então renderizando aos poucos, por isso é mais focado em performance. Mas aí a gente tem ainda um plus
da Flatlist, que foi lançada recentemente, né, já faz um tempo, que é a Flashlist. Vale a pena dar uma olhada nela também, que é mais performática ainda que a Flatlist, principalmente para listas mais robustas. A Flashlist, ela roda em cima da Flatlist e traz essa promessa de mais performance. E outras coisas aí relacionadas à lista que eu recomendo que você estude é Section List, para você criar seções em listas, e também trabalhar com controle de atualização de listas, o famoso Refresh Control. Sabe quando você vai arrastar uma lista e aparece ali um carregando porque está trazendo mais itens? Então é legal você conhecer também esse componente e trabalhar com isso, tá? Então esses são os Core Components que eu recomendo que você dê uma olhada. Agora vamos falar de navegação, tá? De navegação, eu recomendo que você estude React Navigation, é um padrão de mercado e a mais utilizada com certeza. E aqui você pode fazer navegação, por exemplo, o Stack Navigator, que é aquela navegação em pilha, que uma coisa abre em cima da outra. Vale a pena dar uma olhada também na Drawer Navigator, que é aquela navegação que a gente também chama de gaveta, que você arrasta para o lado. Essa opção de navegação, ela é muito utilizada quando você tem muitas opções e aí você pode exibir isso dentro ali dessa gaveta, que é quando você arrasta para o lado ali e aí vai aparecer as opções. Ela é indicada quando tem muitas opções no aplicativo, porque se não cabe na tela todas as opções, o usuário pode usar o scroll para ver mais e o restante das opções. E a outra é aquela navegação que você tem os menus que ficam fixos na parte de baixo, também conhecida como Tab Navigator ou Bottom Tab Navigator, enfim. Essa navegação ela é muito interessante para aquelas opções e rotas que você quer que fique o tempo todo disponível para o usuário, ou pelo menos na maior parte ali da utilização do aplicativo, como voltar para o início, acessar, por exemplo, perfil do usuário e por aí vai, tá? Aquelas opções que de alguma forma você quer deixar a maior parte do tempo visível para o usuário. Então o React Navigation é um padrão de mercado, é a mais utilizada, por isso eu recomendo que você dê uma olhada nela também. O Expo Router já faz um tempo que o Expo Router tá aí, inclusive no momento que eu tô gravando esse vídeo, está sendo lançada a versão 3 do Expo Router em beta, e logo deve vir aí a versão oficial aí definitiva, mas eu pretendo usar bastante Expo Router em 2024, tá? O Expo Router, inclusive, é baseado no React Navigation e ele traz a proposta de rotas baseada em estrutura de arquivos. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta app e dentro da pasta app eu tenho um arquivo, automaticamente ele vira uma rota disponível na minha aplicação. Eu pretendo usar muito Expo Router em 2024 e claro que ele tem muitos outros recursos e eu pretendo inclusive trazer vídeo aqui para o canal em breve falando das novidades dessa versão 3 aí que está sendo lançada, tá? Agora vamos falar de estilização. Para estilizar o seu aplicativo, Stylesheet tem que aprender, porque a Stylesheet é a API de estilização padrão do React Native, e aqui você vai usar as propriedades do CSS, aquelas que você conhece, principalmente Flexbox, para você fazer posicionamento das coisas e as demais propriedades mesmo do CSS, tá? Style Component é uma outra biblioteca que vale a pena você dar uma olhada, porque Style Component também é um padrão, muitas empresas ainda usam Style Component, então vale a pena dar uma olhada. Style Component é uma biblioteca de CSS em JS, ou seja, você escreve CSS dentro do próprio JavaScript. Outra biblioteca que eu pretendo usar bastante em 2024 é a Restyle, que é da Shopify, que é uma das empresas que mais investe no ecossistema React Native. E o Restyle ele traz uma ideia de você criar as interfaces da sua aplicação baseado em um design system. Então você pode criar seus tokens de cores, de espaçamentos e por aí vai. E ela traz bastante flexibilidade para você implementar o seu próprio design system. Agora, se você quer usar UI-Kits ou também Component Library, que são bibliotecas que já trazem componentes prontos para você utilizar, isso dá muita velocidade no desenvolvimento. Minhas duas recomendações é o Tamag e o GlueStack, que vem lá do Native Base. O Native Base é uma Component Library que eu já usei bastante ela, que traz vários componentes prontos, tem acessibilidade, muitas opções ali interessantes e também flexibilidade para você customizar e trabalhar com os componentes que você vai encontrar prontos ali.
Só que se hoje você acessa a documentação do Native Base, ele recomenda que você vá para a documentação do BlueStack, que é como se fosse uma evolução do Native Base. Eles estão reescrevendo tudo, porque eles estão trazendo também a proposta de usar também o BlueStack não só para mobile, mas também para web. Por isso, você vai encontrar isso lá na documentação. É uma biblioteca que eu pretendo usar bastante em 2024 também. Agora, falando de data fetching, é muito comum que aplicativos consumam APIs ou serviços, então eu recomendo o Axios, também um grande padrão de mercado, para trabalhar com requisições, fazer solicitações para APIs, servidores e por aí vai, e para trabalhar com cache e também gerenciar essas solicitações, requisições, estados e tudo mais, eu recomendo o Tanstack Query, também conhecido, né, há um tempo como React Query, vale a pena dar uma olhada nela também. Agora falando de storage, vamos falar primeiro aqui de armazenamento baseado em chave e valor, que é um tipo de armazenamento que a gente usa bastante para guardar dados mais simples, digamos assim, no próprio dispositivo do usuário. Vale a pena você estudar o Async Storage e usar ele quando você quer armazenar no dispositivo do usuário, sem depender de internet, informações que não são sensíveis. E o Secure Store para armazenar informações sensíveis como um token, senha e assim por diante. Mas vale a pena também dar uma olhada no MMKV. É uma biblioteca que inclusive eu pretendo usar bastante em 2024. Já fiz vídeo dela também lá para o canal da Rocket City e essa biblioteca, ela promete ser 30 vezes mais rápido do que outros bancos aí disponíveis no mercado. Agora, já que a gente vai falar de banco, vamos falar aqui de banco de dados offline first, que é aqueles bancos de dados que, a princípio, são projetados para ser utilizados no dispositivo do usuário sem conexão com a internet. SQLite é um clássico, inclusive tanto o Expo quanto o React Native estão investindo muito na evolução do SQLite, então vem muitas novidades por aí, pretendo trazer isso também em outro vídeo. O HelmDB é uma opção muito interessante se você quer utilizar um serviço em cloud para poder fazer sincronização dos dados que estão no dispositivo do usuário remotamente, e aí você pode usar o Atlas. Quando o usuário está desconectado da internet ou sem internet, ele vai salvar isso tudo no dispositivo do usuário, né? Os dados ali que você estiver manipulando e salvando. Mas quando ele encontrar conexão com a internet, ele envia tudo para o Atlas e lá você pode encontrar um banco de dados NoSQL para utilizar, né? É muito interessante, é uma alternativa legal caso você queira já um serviço pronto ali, muito fácil para utilizar. O OtherMeloDB é um banco de dados também com esse foco em offline first. E o legal do OtherMeloDB, que eu gosto dele, é que ele não é tão opinativo em serviço e você pode fazer a integração dele com outros serviços de cloud para fazer essa sincronização dos dados no dispositivo do usuário quando encontrar conexão com a internet. Por exemplo, você pode conectar ele com o Supabase da vida, embora ele tenha uma estrutura ali para você utilizar para fazer essa sincronização. Por exemplo, ele tem uma arquitetura e uma estrutura ali que ele identifica quando foi a última sincronização, quais dados foram sincronizados, quais dados não foram, o que foi adicionado, deletado, atualizado. Então ele te entrega essa arquitetura e aí baseado nisso você pode implementar a sua lógica de sincronização. Então essas são as minhas recomendações aqui de storage e agora vamos falar de formulários, tá? Formulários, React Hook Form é também um padrão de mercado, porque quando você tem em aplicativos formulários grandes, né, principalmente formulários de cadastros, que tem muitos inputs que o usuário precisa informar, ao invés de você criar vários estados, um estado para controlar cada input, você pode usar o React Hook Form para pegar tudo isso de uma vez, e aí você também contribui bastante com performance na sua aplicação. Para validação de formulário, que inclusive você pode usar junto com o React Hook Form, eu recomendo que você dê uma olhada no Yuppie, porque é também um padrão muito utilizado ainda, mas eu pretendo usar muito o Zod em 2024. Agora, falando de gerenciamento de estados globais, que são aqueles estados que você quer compartilhar com a tua aplicação para acessar ela de qualquer lugar. Por exemplo, digamos que você quer armazenar as informações do usuário e compartilhar isso com toda a sua aplicação, para acessar num header para exibir a foto do usuário, para acessar numa outra tela X para exibir o nome dele, enfim.
Vale a pena olhar para a Contest API, que é a alternativa que já vem disponível do próprio React, que você pode criar contextos globais, mas em 2024 pretendo usar muito Zusten, porque ela tem uma proposta de lidar com o gerenciamento de estados globais de uma forma muito simples, então eu vou usar bastante ele também em 2024. E por fim, terminando essa parte de React Native, vamos falar de publicação, né? Porque vai chegar no final e você vai querer publicar o seu aplicativo. Então, vale a pena dar uma olhada em como é o processo de publicação na Google Play e na Apple Store. Eles têm guias ali e também tem maneiras, né, de fazer revisão do seu aplicativo. Então, você, quando vai fazer o primeiro envio, vai preencher uma série de informações detalhando o seu aplicativo, vai enviar screenshot do seu aplicativo e o seu aplicativo vai passar por aprovação. Se o seu aplicativo não for aprovado, você recebe feedback do que você precisa ajustar. E quando o seu aplicativo for aprovado, aí sim ele vai aparecer nas lojas aí para que usuários possam instalar no dispositivo. Para você automatizar esse processo, né, claro, da segunda vez para frente, tanto de atualização do aplicativo, né, de poder gerar novas versões, quando você libera uma nova funcionalidade do aplicativo e também automatizar a distribuição do aplicativo, eu recomendo que você dê uma olhada no EAS, que é o Expo Application Service, que não funciona só para Expo não, para CLI também você consegue utilizar, e ele tem serviços ali incríveis que você pode automatizar o seu pipeline, tanto de gerar build e também distribuir o seu aplicativo e... caramba, olha quanta coisa eu te falei aqui, deixa eu dar uma respirada, é bastante coisa, mas... vale muito a pena, porque nossa, eu sou muito apaixonado por essa tecnologia, sou suspeito para falar. Mas agora vamos falar aqui de milha extra. Rodrigo, percorri todo esse caminho, quero saber o que eu posso estudar então, ou quais bibliotecas vale a pena dar uma olhada aí para eu continuar meus estudos de React Native andando milha extra. Essas daqui são as bibliotecas que eu recomendo. Para você fazer animações no React Native, o React Native Reanimated também é outro padrão de mercado, muito utilizado, então vale a pena dar uma olhada nela para você criar animações com ela. Ela é incrível porque você tem as animações sendo executadas ali na própria thread de interface do usuário, que te dá muita performance, e também vale a pena dar uma olhada no Mote, que é baseado no Reanimated. Aqui no Mote, a promessa é de você criar aplicações animações nas suas aplicações de uma forma muito simples e declarativa. O que é legal e que eu gosto do Mote é que você faz as suas animações ali passando as propriedades e configurando as suas animações. Eu quero que ela tenha tal duração de entrada, eu quero que ela tenha tal efeito de entrada ou quero que ela tenha tal efeito de saída, que dure tanto tempo, que tenha essa suavização e assim por diante. Então você consegue configurar suas animações através de propriedades. Acho muito legal essa biblioteca e vale a pena dar uma olhada nela também. Outra que é incrível é o React Native Skia, uma baita novidade também que chegou no ano passado para você criar animações baseadas em vetores com muita flexibilidade. Vale a pena dar uma olhada também, tá? Bom, além de animações, eu recomendo que você dê uma olhada no React Native Gesture Render, que é uma biblioteca para você lidar e manipular gestos do usuário e poder trabalhar com a interação. Por exemplo, quando o usuário faz um gesto de girar, gesto de pinça, né, que geralmente a gente usa para aumentar ou diminuir alguma coisa, o gesto de empurrar para um lado ou para o outro e assim por diante, tá? Então, se você estiver interessado em trabalhar com interações baseadas em gestos na sua aplicação, dá uma olhada no React Native Gesture Render que você vai curtir. Agora falando de testes automatizados, essa duplinha Jest e React Native Test Library é indispensável para você usar testes unitários, de integração, testar os seus componentes e assim por diante, pensando em testes automatizados. Agora, você quer fazer testes que simulem a utilização do usuário ali interagindo com a interface, você pode vir para esse grupo de testes end-to-end, os famosos testes ponta a ponta. Detox é bastante utilizado no mercado, mas eu pretendo usar muito em 2024 o Maestro, que inclusive tem vídeo mostrando como ele funciona aqui no canal. E outra coisa que eu também sugiro que você dê uma olhada são push notifications. Com certeza o teu cliente ou na tua empresa vai te pedir isso, porque é um recurso muito explorado, né, em aplicativos mobile. Vale a pena dar uma olhada tanto no Firebase quanto no OnSignal, para você
usar aí. E por fim, o Notify é uma biblioteca que você pode dar uma olhada também, quando o assunto é notificações. Por quê? O Notify você pode usar ela tanto para trabalhar com notificações locais, aquelas que você emite a partir do dispositivo do usuário, agendar notificações, enviar notificações com certa frequência, enfim, e também para push notifications. O Notify também tem integração tanto com o Firebase quanto com o Signal. É uma biblioteca que vale a pena também dar uma olhada e, claro, tem muito mais, por isso tem esses 3 pontinhos, mas essas são as minhas recomendações de bibliotecas para você dar uma olhada para andar algumas milhas extras aí. Então, esse daqui é o guia de estudo com a minha sugestão do que estudar React Native, tanto para você que pretende começar a estudar e quer saber por onde começar, ou você que já usa React Native e quer dar uma olhada nessas bibliotecas também, tá? Conta aqui nos comentários se eu esqueci de alguma biblioteca, ou conta também aqui nos comentários se você pretende estudar alguma biblioteca, ou API, ou serviço, enfim, que eu não mencionei aqui. Vamos utilizar o espaço aqui dos comentários para a gente trocar a figurinha, para a gente contribuir e colaborar também com o crescimento um do outro, tá? Espero que você tenha gostado desse guia de estudo. Eu vou deixar ele aqui disponível na descrição. A ideia é até continuar atualizando esse guia. Eu pretendo, durante o ano, ir inserindo novas coisas aqui que eu for descobrindo e que eu for testando e conforme eu for curtindo, eu vou adicionando aqui, também muito olhando para as tendências de mercado. Então é um guia que eu até pretendo no ano que vem voltar nesse guia de novo e para a gente conversar sobre o que mudou aí de ferramentas, tá? Mais uma vez, então, eu vou agradecer você por me acompanhar até aqui. Obrigado por fortalecer esse canal e, claro, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Então, valeu, até mais!